Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, bem-vindas ao nosso encontro de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre como o tempo é o seu melhor aliado quando se trata de cuidar das suas costas com relação às dores na lombar. É preciso, primeiramente, que você entenda a missão da sua coluna, das suas costas. Ela tem como missão sustentar toda a estrutura do seu corpo. E a maioria das pessoas ignora essa importância dela ser uma forma de sustentar a estrutura do seu corpo. Fora isso, todos os movimentos do seu corpo, tudo que é com relação ao movimento e comunicação entre o cérebro, que é o centro de comando do nosso corpo, e os seus membros, tanto superior, braços e pernas, funcionamento de órgãos, passa pela coluna. Essa comunicação, ela passa pela coluna. E muitas das pessoas, por não saber dessa importância, desses dois fatores de cuidado, desses dois fatores de importância para a coluna lombar, acaba negligenciando os cuidados com a sua coluna. E em algum momento, se você passar muito tempo negligenciando os cuidados com a sua coluna, em algum momento ela vai pedir conta do mau uso dela, e essa conta normalmente vem na forma de dores nas costas, dores na lombar. Isso é muito frequente isso acontecer, porque 8 em cada 10 pessoas já tiveram dores nas costas. Quem não tem dor nas costas hoje vai ter algum dia. Então, em algum momento, você vai passar por um episódio doloroso, e a forma, o tempo que você leva para agir em relação a essas dores vai ser um fator muito importante de prognóstico de melhor. E quanto mais cedo você cuidar das suas costas, depois do primeiro episódio doloroso, quanto mais cedo você cuidar das suas costas, vai ser melhor para você. Porque a primeira coisa que a gente faz quando tem dor nas costas é se automedicar, né? Porque quem tem dor tem pressa. Então a gente corre lá, a gente sempre tem uma farmácia em casa de anti-inflamatórios, remédios para dor. Só que essa automedicação, ela é muito perigosa, porque ela, na verdade, é um paliativo. Se você não procurar as verdadeiras causas dessa dor nas costas e for tomar remédios, ela apenas vai ser um paliativo, ela vai amenizar, mas a causa não foi resolvida. E, portanto, a chance dessa dor retornar é melhor. Então, os perigos de se automedicar é que você vai atrasar. A automedicação, na verdade, é um paliativo. Você vai atrasar a sua recuperação. Se você não sabe a causa, isso vai ser apenas um paliativo. Então, a chance dessa dor voltar é grande. E se você começar a fazer isso de modo frequente, a chance do processo se tornar crônico também é muito grande. Quando o processo se torna crônico, quando você tem esses episódios dolorosos, passou de 3 meses, aí leva à cronificação da dor. E esse processo de cronificação não envolve só atacar a causa, o problema da dor, porque pode ter outros fatores que a gente chama de fatores biopsicossociais. Pode ter fatores envolvidos de emoções, pensamentos, de ambiente. E aí, a dor nas costas não é só aquele problema, às vezes um problema muscular. Vai envolver outros fatores, daí fica mais difícil de cuidar. Não é impossível, mas fica mais difícil, porque aí você vai ter que atacar todos esses fatores. Se você quiser ter um bom prognóstico de melhora, você vai ter que atacar todos esses fatores, tá? E aí, isso vai levar mais tempo do que se você tivesse tomado uma atitude rápida de cuidar das suas costas logo no primeiro episódio. Então, quanto mais cedo você cuidar das suas costas, melhores são os prognósticos de melhora. E se você vai melhor, então a chance, quando a gente ataca rapidamente o problema, vamos ter menos recorrência das dores nas costas, menos chance de você ficar incapacitada temporariamente, porque a dor, ela é incapacitante. Às vezes a gente tem que tirar licença saúde, sair do trabalho por conta dessa dor. A gente deixa de fazer as atividades que a gente mais gosta por conta dessa incapacidade. Além disso, se eu ataco o problema mais rapidamente, a chance de eu retornar às minhas atividades diárias, ao meu trabalho, será mais rápido. E então,
aparecer o primeiro episódio de dor nas costas, haja o mais rapidamente que você puder. O tempo é o seu melhor remédio. Falando em tempo, qual seria o tempo ideal? Em média, a gente consegue um sucesso de tratamento de dores nas costas quando ela está naquele estágio, no máximo ali, a pessoa ficou ali num episódio doloroso, 6 a 8 semanas. Após, quando esse tempo começa a aumentar muito, que é aquilo que eu falei do processo da cronificação da dor. Quando esse tempo começa a ultrapassar mais do que 6 a 8 semanas e você não tomou nenhuma providência, não cuidou, não foi ver qual é a causa, a chance desse processo está se cronificando. E aí os prognósticos de melhora são menores, né? E o que acontece se eu deixo para cuidar depois? É como se... eu vou fazer até um comparativo aqui com... Não sei se você já escutou a fábula do sapo. Não sei se você sabe que se você colocar um sapo numa vasilha de água quente, ele vai morrer queimado pela água quente. Mas por quê? Mas ele não pode saltar rapidamente. O que acontece? Eu coloco o sapo na água e ponho a água para esquentar. Ponho ela lá no fogo. Em algum momento ela vai ferver. E aí, conforme a temperatura da água vai aumentando, o sapo ele meio que vai se adaptando a essa temperatura. Então ele não vai saltar imediatamente. Ele ficou um pouquinho quente, ele tem ali umas estruturas de adaptação dessa temperatura. E aí a água vai aumentando mais a temperatura, ele vai se adaptando. E aí de tantas vezes ele repetir esse ciclo de adaptação, ele perde o tempo de pular da água. E aí quando ele percebe que a água está tão quente, ele já não tem, ele gastou toda a energia tentando se adaptar à temperatura, e aí ele não tem mais energia para saltar da água, e aí ele morre queimado. E assim você age da mesma maneira quando você negligencia o cuidado com as suas costas, vai deixando para depois e tomando remédios paliativos. E a dor não passa, ela volta, você toma o remédio, e aí, com o passar do tempo, esse remédio passa a não resolver mais o seu problema. Isso começa a aumentar a dose. E aí você vê que não resolve, aí vai no médico. Enfim, e às vezes você demora tanto para ir no médico que a dor já se tornou crônica, e aí é preciso cuidar de todos os fatores além da dor para você ter um melhor prognóstico de melhora. Então, como que eu posso começar a cuidar das minhas costas e não deixar que esse processo se cronifique? Então a gente vai falar aqui um passo a passo para você ter sucesso, para você melhorar das suas dores nas costas. Bom, o que é que você vai precisar para isso? Você vai precisar descrever a sua dor. Você tem que ter essa habilidade da precisão de descrever a sua própria dor com a maior riqueza de detalhes possível, o mais perfeito que você conseguir descrever a situação, né? Essa dor. Então, ela tem que ser, a descrição da sua dor, ela tem que ser o mais clara e o mais objetiva possível. Você tem que ser capaz de quantificar a sua dor em palavras e em intensidade. Você tem que saber aonde está doendo, o quanto está doendo. Então você precisa adquirir essa habilidade de descrever a sua dor. E você tem que ser tão claro a ponto da outra parte que está te ouvindo, que normalmente vai ser o seu médico, o seu fisioterapeuta, até o educador físico. Você tem que ser capaz de fazer o outro entender a sua dor. Por quê? Quando a outra parte, que normalmente o terapeuta entende como que é a dor para você, ele consegue traçar um plano de cuidados para você. Então, é bom você começar a pensar em formas de descrever a sua dor. Então, você tem que ser o mais preciso possível, para que a outra parte entenda como que a dor acontece para você, porque isso vai facilitar até o diagnóstico. Às vezes o médico, de repente, às vezes não é só uma dor muscular, pode estar envolvendo uma outra patologia mais séria. Então você tem que ser capaz de descrever a sua dor o mais
preciso possível. Você tem que ter o poder da super precisão, de descrever a sua dor com a maior riqueza de detalhes possíveis. Por quê? Porque aí isso vai aumentar as chances de você eliminar ou minimizar esses sintomas. E para que você retorne o mais rapidamente para suas atividades diárias. Então, você tem que ter esse superpoder de descrever a sua dor. E aí, como que eu posso descrever a sua dor? Como que eu faço para descrever essa dor? Como que eu começo a descrever a sua dor? Então, você tem que criar um diário da dor. Então, você tem que saber o dia que ela veio, como ela veio. Como que eu posso, assim, eu vou te dar aqui uns parâmetros, um passo a passo para você descrever a sua dor. E você tem que entender que isso é muito importante, você fazer isso toda vez que a dor aparece, porque cada um sente a dor de uma maneira diferente. A mesma dor para você, que pode ser muito grande, para mim, se eu tiver uma maior tolerância à dor, para mim pode ser uma dor comum, normal. E esse que é o poder de você poder descrever a dor, porque a dor é uma experiência subjetiva e cada um descreve conforme as experiências que você teve, experiências de dor que você teve. Então, cada um tem uma experiência de dor diferente. Por isso que a descrição da dor é muito importante, porque cada um vai descrever de um modo, de um jeito, mas você tem que descrever com a maior riqueza de detalhes possíveis dentro de um diário da sua dor. Então, quais os parâmetros para você descrever a sua dor? Vamos falar aqui um passo a passo. Primeiro, passo número 1 é você falar das características da sua dor. Mas como que seriam essas características? Por exemplo, há quantos dias você está sentindo dores nas costas? São semanas? Pode ser semanas, faz 2 semanas, mas também pode ser meses. Faz 2 meses que eu tenho uma dor nas costas que vai e volta e nunca sai, mesmo que eu tome remédio. Então você tem que saber há quanto tempo você tá. Não, foi só um episódio semana passada. Então anote dia, hora e com qual frequência essa dor tá ocorrendo. Ela ocorreu uma vez só e depois passou e demorou para voltar ou não? Ela é mais esporádica ou mais recorrente? Sei lá, deu a semana passada na terça, aí você tomou um remédio, melhorou, mas passado o efeito do remédio ela voltou, aí demorou mais uns dias, você melhorou, aí passou mais 2 semanas, a dor voltou de novo. Então, você tem que saber também a frequência. E quanto tempo ela durou? Foi só um dia de dor que você teve? Foram 3 dias? Foi uma semana? Então, você tem que saber também quanto tempo ela durou. Então, tem que ser bem detalhado. Então, toda vez que você tem um episódio de dor nas costas, você tem que criar o diário da sua dor e descrevê-la da maneira mais minuciosa possível que der. Então, em relação ao tempo, dias, semanas e meses, com que frequência ela veio, se ela foi mais esporádica ou mais frequente, quanto tempo durou 3 dias, durou uma semana, durou um mês. Então, você tem que falar o primeiro passo é falar dessas características aqui. Outra coisa que você tem que descrever é o que faz a sua dor aumentar. Será que foi um determinado movimento? Eu fui... Sempre que eu me abaixo para pegar algum objeto, quando eu volto, eu tenho dores nas costas. Então, você tem que observar isso também, tem que aprender a escutar o seu corpo. Foi um determinado movimento que você fez? Ou ela é influenciado também pelo tempo? Quando tá mais frio, eu sinto a minha coluna doendo. Sempre que muda a temperatura, muda o clima, as minhas costas começam a doer. Você tem que ser capaz de descrever também com relação o que faz essa dor piorar. É um movimento, toda vez que eu tô com dor nas costas, se eu viro pra esquerda dói mais, mas se eu viro pra direita não dói tanto. Ou se eu tô com dor nas costas, quando eu fico mais ereta não dói tanto, mas quando eu dobro aqui à frente dói mais. Então você tem que saber os movimentos que pioram a sua dor. E outra coisa, você também precisa identificar o local que essa dor acontece. Essa nas costas, ela tá irradiando para a perna, irradia para algum lugar, outra parte do corpo? É só de um lado? Porque às vezes você está com dor nas costas, mas é mais de um lado do que do outro. Então, essas são as características com relação, falar das características, né? Então,
quanto tempo que você teve a dor, há quanto tempo, quando foi o último episódio de dor, quais foram os episódios de dor que você teve, falar da frequência, se ela é esporádica ou se ela volta com uma certa recorrência, falar quanto tempo durou cada episódio, o episódio durou 2, 3 dias, durou uma semana, um mês, sei lá, e o que faz a sua dor movimentar. Será que é o tempo? A mudança de tempo faz sua dor aumentar? Ou é um movimento? Pegar o objeto do chão faz minhas costas doer. Toda vez que eu viro, minhas costas dói. Então você tem que saber isso também. E aonde dói? Dói só nas costas? É só de um lado? A dor sobe? É mais... A dor começa na lombar e aumenta e vai até a altura do peitoral, por exemplo. Ou a dor irradia para as pernas? Isso é muito importante que você saiba. Identificar também o local que dói. Se é só nas costas ou se tem algum outro local para qual a dor irradia. Outra coisa que você precisa, o passo número 2, essas são as características, essas que eu acabei de falar. Você tem que saber falar também das sensações. O que é que você sente quando está doendo suas costas? Sente um calor, algum calor, ou sente que está queimando as costas? Ou um frio extremo? Tem essas sensações. Aí, dependendo dessas sensações, é o direcionamento que o seu terapeuta vai dar para você. Fica inchada, você sente que tá mais inchadinho, onde tá doendo. É sensível ao toque. Às vezes tá doendo as costas. Encostou um dedo, parece que a dor aumenta 1000 vezes. Você sente dormências ou agulhadas nas costas. Então você tem que falar também, que o passo número 2 é falar que sensações você tem. Se é sensação de frio no local, se é sensação de calor, de formigamento, se você sente que incha, se você é sensível, se toca o lugar, se tem sensibilidade ao toque. Então isso é no passo número 2, falar das sensações. E o passo número 3 é falar para o seu médico, para o seu fisioterapeuta, o quanto dói. É como se você fosse dar uma nota para a sua dor. 0 seria sem dor. Então, numa nota de 0 a 10, o quanto que você dá para a sua dor? 0 é sem dor nenhuma e 10 é aquela dor extrema que só tem que ir no pronto-socorro, não tem jeito. Você não vai conseguir melhorar se você não for procurar uma ajuda, um pronto-socorro, alguma coisa desse tipo. Então, você tem que saber dar uma nota para uma dor. Então, aí nós temos 3 fases de dor. A dor gerenciável é quando você dá uma nota de 1 a 3. 1 seria uma dor muito leve, você quase não percebe. Dá para levar. Quando a dor é gerenciável, é aquela dor que dá para levar. Então, 1 seria muito leve. Nota 2 para sua dor seria uma dor menor, que causa até uma certa irritação, mas você se adapta, né? Às vezes uma pontada, em alguns momentos uma leve pontada, mas você vai se adaptando. Eu percebo a dor, nota 3, por exemplo, a nota 3 seria a fase em que eu percebo a dor, mas eu me adapto. Então a dor 1 é muito leve, 2 é uma dor um pouco maior, que causa até uma certa irritação, algumas pontadas esporádicas, e 3 é uma dor que você percebe que ela tá lá, mas você se adapta. Você não para o que está fazendo, você consegue fazer suas coisas, mesmo que a dor tá lá. Agora, a dor moderada é aquela dor que perturba as suas atividades diárias. Mesmo que você continue fazendo, mas ela perturba. Por exemplo, dor nota 4 seria aquela dor que dói, aquela dor, você sente a dor, mas eu consigo esquecer um pouco da dor quando eu tô fazendo uma outra atividade. Então, sei lá, tô com dor nas costas, mas se eu tô ali, sei lá, limpando a casa, alguma coisa, você acaba até esquecendo da dor, mas ela tá lá. Você consegue esquecer quando você encontra uma distração para essa dor. A dor de grau 5, de nota número 5, seria aquela dor que não dá para ignorar, que ela tá lá, tá incomodando bastante, mas eu ainda consigo fazer as minhas atividades. Mas ela tá lá, já não é mais possível esquecer mesmo fazendo outras atividades. E a dor de grau 6, ela é forte, ela interfere sim nas suas atividades diárias, você não dá, fica difícil, você não consegue se concentrar em fazer outra coisa enquanto aquela dor tá lá. E assim, tem a dor severa, que é aquela dor que você dá nota de 7 a 10. É aquela dor
que ela é incapacitante. Mais do que 7 a 10 de nota que você dá para sua dor, ela é incapacitante, ela é debilitante e ela causa dependência. Você vai depender de uma outra pessoa para conseguir fazer as suas atividades diárias. 7 é muito intensa. Limita as suas atividades, você não consegue sair de casa, não consegue, perturba as suas relações sociais, atrapalha o sono, a dor de grau 7. A dor de grau 8 é a dor muito, mas muito intensa. Você até fica difícil até para conversar só fazendo muito esforço de tanta dor. 9 e 10 é a dor insuportável, não dá para conversar, você normalmente tem que ficar de cama, fica difícil falar, dói muito, mesmo que você tome remédio, a dor não passa, fica aí, incomoda demais. 9 e 10, incapacitante total, aí você precisa muito procurar uma ajuda. De 7 para cima eu já procuraria uma ajuda externa, um médico, um fisioterapeuta, porque realmente de 7 a 10 a dor se tornou severa, ela vai atrapalhar sim as suas atividades, ela é incapacitante, você não vai conseguir trabalhar, ela te deixa debilitada e dependente de uma ajuda de uma outra pessoa. De 0 a 6, só para recordar, 0 é sem dor nenhuma, grau 1, muito leve, quase imperceptível. Grau 2 é uma dor pequena, às vezes dá uma pontadinha ou outra, mas você não incomoda tanto. Grau 3 você consegue perceber a dor, mas você vai se adaptando. Não é assim aquela coisa. Agora, essa é a dor gerenciável. De 1 a 3 é a dor que eu consigo gerenciar, que dá para levar. Agora, grau 4, 5 e 6, a gente chama de dor moderada. Ela perturba as suas atividades, mas não incapacita. Então, de grau 4, dói, mas eu consigo sim ainda esquecer fazendo outra coisa. Com uma outra atividade eu consigo distrair a minha dor, se fosse possível, essa palavra. A dor de grau 5, ela é forte, você já não ignora mais que está com dor, mas mesmo assim você consegue levar as suas atividades diárias. A de grau 6 é forte, bem forte. Elas interferem nas suas atividades diárias, no seu dia a dia, e começa a ficar difícil de você se concentrar em fazer outra atividade. Mas mesmo assim, ela não é tão incapacitante, mas está ali na fronteira. E de 7 a 10 é a dor severa. É a dor que causa incapacidade, eu não consigo me mexer. Eu provavelmente vou ter que ficar 2, 3 dias de repouso. Ela é debilitante, você vai depender de outra pessoa para te ajudar a fazer suas atividades. Grau 7, ela é intensa e limita muito as suas atividades e até as relações sociais e atrapalha o seu sono. Se já começou a atrapalhar o sono, pelo menos perto de grau 7 você já está nesse nível de dor severa. A grau dor é a dor muito intensa, ela limita a sua atividade física, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de atividade física e conversar exige um certo esforço. E grau 9 e 10, impossível, você nem consegue falar de tanta dor. De 7 para cima eu já procuraria uma ajuda externa, um médico, um fisioterapeuta, recordando. Então, aprenda a descrever a sua dor, isso vai me ajudar o seu médico, o seu fisioterapeuta a traçar um plano para você de recuperação. Aí os chances, quando você sabe descrever a sua dor, quando você tem essa habilidade de descrever a sua dor com precisão, a chance de você melhorar é muito grande. Então, agora que você já sabe o passo a passo de como descrever a sua dor, monte um diário de dor, isso mesmo. Eu sei que é difícil, que é ruim se a gente tem um diário de dor, mas isso vai ajudar muito, vai te ajudar muito você, quando você precisar, porque o seu médico vai precisar. Então tenha sempre esse diário à mão, escreve que dia que ela veio, que grau que tá, descreve a sua dor nos seus mínimos detalhes. Descreva a sua dor, quando começou, quando foi o meio e quando terminou, tá? Anote tudo, absolutamente tudo, até tratamentos, ações que você tomou. Se você tomou um remédio por conta própria, anota absolutamente tudo. Se fez com pressa, nota movimentos que pioram sua dor, enfim. Se o clima influencia tudo, absolutamente tudo, o mais detalhado possível. Esse diário da dor ajuda ao seu médico, ao seu terapeuta, ao seu educador físico a traçar um plano de ação
para você melhorar da sua dor. Aumenta muito os seus prognósticos de melhora e vai aumentar demais a eficácia do tratamento. E foi assim que a gente conversou um pouco sobre como agir rápido pode ser bom para você e ter um diário, a importância de você ter o diário da dor, a importância de você saber descrever a sua dor com a maior riqueza de detalhes possível. Muito obrigado e a gente se vê numa outra oportunidade.